Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs de fé. Um abraço para toda a Juiz de Fora, um abraço para Minas Gerais, Brasil, um abraço para todos os lugares do mundo, boa noite em outros lugares, boa tarde em outros lugares, principalmente aí na África, Moçambique, que nós estamos aí implantado aí com muitos pastores que nos assistem, muitos missionários que nos assistem, né? Essa é uma live organizada pela a Igreja Ministério Transformador, pelo Espírito Santo, a qual, né, eu e a minha esposa, né, estamos nesse momento reassumindo esse ministério, porque fundamos esse ministério e nós tínhamos deixado algumas pessoas tomando conta desse ministério para nós, os conselheiros, mas como está tudo em nosso nome e algumas coisas precisam da minha assinatura, e por isso nós voltamos a esse ministério para poder cuidar desse ministério que Deus deu para mim e deu para ela, aonde nós somos fundadores desse ministério, tá? Então, meus irmãos, preste bem atenção na mensagem de hoje, né? Qual é a sua dor? Todos nós temos uma dor, todos nós estamos sofrendo, todos nós temos problemas todos os dias, todos nós, pelos acontecimentos que estão neste mundo, nós estamos sempre com dificuldades, com dores espirituais e com dores até mesmo física, né? Mas eu tenho certeza absoluta, né, que nós vamos encontrar conforto na palavra do Senhor, porque Jesus, ele não quer que nós sofremos de dores, né? A nossa missionária Silene ainda não está conosco, porque ela está em outro trabalho, como eu disse ontem, e nós estamos adaptando, adequando ainda muitas coisas aqui no ministério da Igreja Transformador pelo Espírito Santo, que estava parado porque não estava sendo bem organizada, bem dirigida, e por isso nós reassumimos para poder colocar as coisas no eixo, porque nós somos responsáveis, não queremos que algo de ruim aconteça com o ministério, que as pessoas que colocamos não chegaram a um consenso aí de dirigir corretamente, né, o ministério. Mas Deus nos trouxe de volta, né, para poder continuar, dar continuamento naquilo de onde nós paramos lá atrás, né? E eu tenho certeza que Deus vai nos encaminhando, nos ajudando para trazer tudo de novo aqui no eixo que nós deixamos pela doutrina da palavra de Deus, né? Muitas coisas já estão sendo aí corrigidas, né? Inclusive as lives que não, os cultos em casa, as lives que não estavam tendo, né? E não só aqui no Brasil, né? Mas em outros lugares, como Moçambique, em outros países, né? Ela já está implantada, não tem fins lucrativos. As missionárias e pastores que trabalham em outros países e até aqui no Brasil, através desse ministério, eles fazem o culto na casa deles e vão na casa das pessoas fazer esse culto, né? Para que as pessoas possam ter a palavra de Deus, né? Sem fim lucrativo, porque tudo vem de Deus e Jesus é que sustenta esse ministério, né? Aqui nós ajudamos o próximo naquilo que nós podemos ajudar de alguma forma, quando vem nos procurar. Bem, meus amigos, vamos fazer a nossa oração, né? E para entrar na palavra de Deus. Senhor nosso Deus e poderoso Pai Celestial, nós estamos aqui para
cultuar para o Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda glória, de toda majestade, de toda adoração, toda honra ao seu Filho e toda glória ao teu Espírito. Amado e querido Jesus, que o Senhor abençoe todos aqueles que vão assistir essa live agora e posteriormente, e que todos possam evangelizar com essa mensagem para esvaziar o inferno e encher o céu. Amado e querido Jesus, que o Senhor, meu Pai, nos conforte agora dentro da Tua palavra, a esperança de um dia melhor. Amado e querido Jesus, é essa oração que deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, então nós vamos abrir a palavra de Deus aqui agora, né, aqui. Pega a sua Bíblia de papel, pega a sua Bíblia de celular, de tablet, pega o caderno, um lápis, escreve os capítulos que vão ser falados, os versículos que vão ser falados, para que você possa conferir a veracidade da palavra de Deus na sua vida, para que você veja que estamos dentro da palavra e buscamos sempre, dentro da palavra, a orientação de Deus para a minha vida e para a vida de todos. Sejam todos muito bem-vindos e nos dê licença, minha senhora e meu senhor, para entrar na sua casa. E nós vamos aqui em Êxodo, capítulo 15, Êxodo capítulo 15, versículo 26. Capítulo 15, versículo 26. E disse, se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Bem, meus irmãos, aqui Jesus, Deus está falando aqui das pragas que ele colocou sobre o Egito para que quebrantasse o coração de Faraó, para que ele deixasse que o seu povo fosse liberto da escravidão. E para isso ele mandou Moisés, o profeta, um pastor ali, para que fosse até o Faraó e usasse as palavras de Deus pela boca de Moisés. E mesmo assim, o Faraó endurecia cada vez mais o seu coração, não permitindo que o povo saísse do Egito, porque o seu coração estava empedrado. Muitas vezes o nosso coração, ele se fecha, ele se blinda, ele fica empedrado como o de Faraó, e às vezes não escutamos a voz do Espírito Santo nas nossas orações, né? E deixamos de lado a voz de Deus através do Espírito Santo e fazemos muitas vezes as coisas pelo nosso coração e nos nossos entendimentos. E aí, em vez de nós termos soluções para os problemas e para as coisas que vêm sobre nós, nós aumentamos os problemas ainda na nossa vida. E aí se torna uma bola de lã embolada onde nós não sabemos nem por onde começar para resolver sérios problemas na nossa vida. Ou seja, às vezes esse problema é a enfermidade física, o abandono, né, dos entes queridos, ou uma morte de um ente querido. Às vezes é o abandono da esposa, o abandono do marido. Às vezes é a luta com nossos filhos para conduzir eles para os melhores caminhos. Às vezes é aquele parente que você há anos não sabe aonde ele está, se está vivo ou se está morto. Então tudo isso, globalmente na nossa vida, é um dilema, porque além de trazer
problemas espirituais para a gente, ele traz problemas físicos para nós também. E aí nós precisamos de uma intervenção médica, às vezes precisamos de uma intervenção cirúrgica, às vezes precisamos de uma intervenção divina de Jesus na nossa vida, o nosso Salvador. Porque o que acontece? Porque às vezes muitas das nossas doenças físicas, elas são trazidas espiritualmente para nós. Muitas vezes, muitos de nós por aí no mundo afora já foi ao médico e às vezes o médico faz uma bateria de exame na gente e não encontra nada. É um problema, às vezes, espiritual, que só resolve esse problema quando nós vamos a Jesus e colocamos o nosso joelho no chão e oramos a Ele e pedimos a solução para aqueles problemas que estamos passando. Porque hoje em dia nós temos todos os tipos de problemas no mundo. Principalmente hoje em dia, uma doença crônica que hoje em dia está recorrente a todos nós no mundo inteiro é a depressão. E a depressão, ela é uma coisa que precisa do espiritual e precisa do profissional para cuidar. Porque a depressão, ela pode levar à dependência química, ela pode levar ao suicídio, ela pode acabar com a vida de um ser humano. E nós temos aí, né, também as drogas de todos os tipos, do lícito e da ilícito, e a pessoa pode entrar também nessa dependência química através da depressão. E nós precisamos tratar espiritualmente e fisicamente. Mas a promessa de Deus aqui no versículo 26 é que se nós formos a Ele, Ele nos sara espiritualmente e, consequentemente, nós vamos ser sarados fisicamente. Fisicamente. Eu fui um desses filhos desobedientes, porque quando eu não estava na presença de Deus, eu era um alcoólatra. E esse alcoolismo me trouxe consequências sérias na minha vida. Como eu já disse aqui em alguns outros cultos em casa, né? Sofri 3 derrames, 3 infartos, sequela do lado esquerdo, tenho problemas até hoje, mas por não ouvir a voz de Deus, que falava através de outras pessoas para me ajudar, mas eu não dava ouvido. Até que um dia eu cheguei e disse a Deus, ou o Senhor me ajude, ou me tire a vida de uma vez, porque eu já não aguento mais. Uma oração curta, e aí Deus entrou na minha vida, me mostrando o caminho que eu deveria seguir para que Ele pudesse agir na minha vida, confessando o nome de Jesus Cristo como meu intercessor e salvador. E hoje, graças a Deus, ainda tenho sequela, e graças a Deus estou ainda, tomo muito remédio, outros estão por aí que eu já não tomo mais, mas infelizmente tomo muitos remédios, de coração e para controlar o derrame, né? Só Deus para curar isso. Se Ele quiser curar, Ele vai curar. Se Ele não quiser também, eu vou continuar adorando Ele do mesmo jeito e ministrando a palavra dEle, que Ele me chamou para ministrar e ser uma testemunha que Ele pode transformar a nossa vida, independente do cativeiro que você estiver, do deserto que você está passando, Ele pode sarar a sua terra. Basta você fazer o que está aqui na palavra de Deus, que é guardar a sua lei e guardar a sua palavra no seu coração. Então tem solução, porque com Jesus tem solução para todos os problemas e aflições na nossa vida. E nós vamos aqui em Êxodo mesmo, capítulo 23, versículo 25, aonde diz: E servirei ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Muita gente, eu sei que neste mundo está passando muita fome. Pelo desemprego, pelos governantes ruins que tem neste mundo, mas muita coisa na nossa vida
não depende dos nossos governantes, dos homens na terra. Muita coisa na nossa vida depende de transformação de vida quando nós pedimos ajuda ao nosso Salvador, a Jesus. E ele entra com providências, não de uma hora para outra, mas ele entra com a providência. E ele está entrando agora na tua vida aí, colocando essa providência. O desemprego, se você confiar nele, vai sair, vai aparecer o seu trabalho. Se você está com problemas na família, ele vai entrar com providência para ajudar a resolver o problema. Se você está com a saúde abalada, ele vai entrar com providências para te ajudar na saúde. Se você está com problemas com o seu cônjuge, ore, peça a ele, e ele vai trazer a resposta para você, a solução para você. Mas para isso nós temos que crer e ter fé. Porque a fé é a base de tudo na nossa vida. A fé é a base de tudo na nossa vida. Porque se você está aí tendo aquele sofrimento imenso, porque hoje você não tem o que dar de comer para o seu filho, não tem o que dar de comer, e hoje não tem comida na sua mesa, não se desespere, não faça loucuras, para que você não perca a sua liberdade. Busque a Deus, busque ajuda. Tem várias igrejas evangélicas no Brasil, várias pessoas que estão prontas para te ajudar, que um dia também passaram pelo mesmo sofrimento que você às vezes, mas foram a Jesus. E a Jesus, ele abriu a porta de emprego. Ele te levou uma cesta básica. Ele sustentou você através de outras pessoas até você organizar a sua vida. Não perca a sua fé. Creia. Não perca a sua fé, porque Jesus, ele é contigo aí em todos os teus caminhos. Basta você crer, basta você ter fé, basta você botar o joelho no chão e buscar por ele. E ele vai te ajudar. Porque ele passou por problemas muito piores do que o nosso hoje. E ele conhece os nossos problemas. Porque ele sofreu por mim e sofreu por você. E agora buscando, nós vamos aqui no Salmo 103, versículo 3. É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. O que você está passando agora, às vezes pode ser consequências de erros na nossa vida. E esses erros na nossa vida, ele tem um custo para nós. Sofrimento, dor, vergonha, humilhação, doenças espirituais e doenças físicas. Mas se você for ao Senhor Jesus, ele vai perdoar os seus pecados e sarar as suas enfermidades. Porque Jesus, antes de sarar qualquer pessoa, ele primeiro perdoa, ele primeiro sara as enfermidades espirituais. Como? Perdoando os nossos pecados e erros. E aí, consequentemente, vai refletir na nossa saúde e nas áreas da nossa vida, aonde ele vai entrar com providências para cuidar de cada um de nós, para nos ajudar a nossa vida em cada uma das nossas áreas. Ele vai atuar, às vezes, imediatamente naqueles problemas que precisam urgentemente da intervenção divina dele, e não do homem. Mas para isso nós temos que, como eu disse e vou repetir, crer e ter fé. Porque na crença popular,
A fé remove montanhas. E na realidade, é uma verdade. Porque pela fé, nós somos livres de muitos males na nossa vida. Então remove realmente montanhas. Montanhas. Né? Jesus está de braços abertos, esperando eu e você convidar ele para entrar. E junto com ele, ele vai trazer o Espírito Santo. Ele vai trazer a palavra para que você possa se livrar daquelas dores, daquelas situações ruins que você está passando. Não podemos dar ouvido a outras coisas. Porque muitas coisas que às vezes procuramos e buscamos para resolver os problemas, como eu disse no começo, vira uma bola de neve, uma bola de novelo de lã e não sabemos nem por onde começar. Amado, eu já passei por isso. E hoje nesse momento, algum tempo atrás, alguns dias atrás, certo? Eu estava orando e Deus disse para mim, aliás, não é a primeira vez. Algum tempo atrás, ele já vem falando comigo. Eu vou mudar a sua vida. Eu vou mudar a sua vida. Eu te chamei para você ser ministro da minha palavra. Eu te chamei do que aquilo que eu te dei de graça, você tem que levar de graça. Eu não te salvei do túmulo para você ficar com a boca fechada. E sim, para você levar a minha palavra a outras pessoas, da forma que você puder, da forma que você puder. Eu te dei recursos para que você fizesse isso. Eu te tirei do lamaçal para que você fosse uma testemunha viva de transformação na sua vida. E eu não estava escutando a voz do Espírito. E estava em um engano na minha vida. E por isso, ele me disse, eu não te dei um ministério para você ficar calado. Eu te dei um ministério para você cuidar das minhas ovelhas. Eu vou te transformar a sua vida a partir do momento que você voltar a cuidar das minhas ovelhas. Porque eu tinha deixado o ministério na mão de algumas pessoas que, a princípio, estava indo tudo bem. Mas depois teve consequências. E eu também sofri essas consequências. Está começando a chegar tudo no lugar, tanto no ministério como na minha vida. Então, às vezes, nós temos que escutar a voz do Espírito para que possamos ser exaltados pelo Senhor. E não dar ouvido ao homem. E não dar ouvido às coisas do mundo. Esse é o nosso grande erro. Mas Deus sabe que nós somos falhos. Somos cometidos de falha. Deus que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. Mas ele está pronto e hábito a todas as situações da nossa vida para nos ajudar. Deus, Jesus, Espírito Santo e pela palavra. E pela obediência à voz do Espírito que fala conosco. E em Mateus, capítulo 9, versículo 2, Mateus, capítulo 9, versículo 2 diz, e aqui fala do paralítico de Cafarnaum. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tenha bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. Então a gente vê aqui que Jesus, na palavra, ele orava e perdoava os pecados para depois curar as enfermidades físicas. E o paralítico andou. E sua vida também pode andar.
Porque Deus vai perdoar os seus pecados, os seus erros, e a sua vida vai andar para frente. Não escuta a voz de Lúcifer, não escuta a voz do ser humano, não obedece o ser humano, não dê louvor para os seres humanos, não faz pactos com os seres humanos, não faz conchavos com os seres humanos, não faz barganha com os seres humanos. Porque a obra de Deus, ela é ampla para todos nós e ela é de graça na nossa vida. E Deus abençoa quando você vai a Ele. Deus te abençoa quando você vai a Ele. O milagre vem pela sua fé, pela sua credulidade na palavra de Deus. Os homens hoje em dia, eles querem somente, certo? Que você faça um pacto com eles. E quando você faz um pacto com o homem, você fica amarrado ao homem. Nós não temos que fazer pacto com o homem para ser abençoado, para ser agraciado em Deus na nossa vida. Porque Ele sabe de cada problema que passamos na nossa vida. E Ele está pronto a nos ajudar a hora que for. Basta você ir a Ele. Hoje em dia, nós não precisamos de intermediários para falar com Jesus. Ele fala conosco através das nossas orações. Porque você colocou o joelho no chão, ele já está ali do teu lado. O Espírito Santo pela mesma forma. Você abriu a palavra, ele está ali do teu lado, o Espírito Santo pela mesma forma. E ele vai ouvir e trazer conselhos, revelações para a sua vida. Porque o profeta da sua vida é você. Quem determina o seu amanhã é você. Quem determina se você vai seguir a Deus ou não é você. Se você vai seguir o homem é um problema seu. Se você vai seguir a Deus é um problema seu. Se você vai escutar a voz de Deus é um problema seu. Se você vai obedecer à voz de Deus também é um problema seu. Mas quando a gente obedece a Deus, nós sabemos que o caminho é estreito e apertado. Mas as bênçãos vêm porque Ele abre a janela do céu e te abençoa. Quando você vai até Ele. Quando você vai até o homem, você faz um contrato. E esse contrato, às vezes, fica caro na sua vida. Eu obedeço a voz de Deus e não a voz do homem. Porque foi Ele que me tirou do lamaçal. Foi Ele que me tirou da sepultura. Foi Ele que me restaurou a minha vida. Foi Ele que restaurou a minha família. Foi Ele que deu livramento para mim na hora que eu mais precisei. Eu tive ajuda e Ele me mostrou o caminho. Vai aqui no AA. Eu fui por intermédio dele. Faz isso por intermédio dele. E tudo que Ele manda eu fazer, através da minha conversa e oração com Ele, eu faço, porque antes de fazer e tomar qualquer atitude, eu vou ao Pai. Eu vou a Jesus, que é o meu grande pastor, o meu grande mestre. E Ele fala comigo através do Espírito e através da palavra. E eu escuto o que Ele fala. Porque foi Ele que colocou a mão no meu coração e me curou. E está curando até hoje, não foi o homem. Então não faça conchavos com o homem, não faça barganhas com o homem, para você ser abençoado, para você ter um título na sua vida, dentro da igreja. Não faz não. Deus não se agrada disso. Deus não gosta disso. Faça uma aliança com Deus e tudo será acrescentado na sua vida pela sua fé em Cristo Jesus. E nós vamos aqui em Mateus 8, voltando para trás, no versículo 10 diz: E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aqui ele está falando do centurião, um homem de alto escalão no exército romano. Olha só a compaixão que esse homem teve com o seu empregado. Não era do seu sangue, mas ele tinha compaixão. Ele teve compaixão, ele teve amor ao próximo. O homem ele não tem amor ao próximo dele. O homem ele vê vantagem sobre as nossas vidas.
Porque aí ele pode controlar a sua vida. Quem tem que controlar a sua vida não é o homem, é Jesus, através do Espírito e da palavra. E aí você coloca aqui a compaixão desse homem. Às vezes você não tem compaixão por você e você acaba sofrendo na mão dos homens aí fora, na mão do líder de igreja aí fora. Porque às vezes eles usam uma palavra para poder te enganar, para você ter medo e ficar na mão deles e fazer o que eles querem. Pensa bem nisso. Pensa bem nisso. Por isso é importante você estudar a palavra de Deus profundamente, para ver que muita coisa que falam e dizem para você, na palavra está errado. Na palavra está errado. Eu prefiro ir pela palavra do que pela palavra do homem. Porque eu não quero a minha ruína, eu não quero a ruína da minha família. E eu não quero que Deus vire as costas, Deus me abandone. Porque se eu fizer isso com um conchavo, uma barganha com o homem, uma aliança com o homem, eu estou virando as costas para Deus e pela palavra. E isso eu não quero para a minha vida. E aí, ainda no capítulo 8, aqui do centurião de Cafarnaum, olha só, aqui no versículo 8, diz: E o centurião respondendo, disse o Senhor: Não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas disse o Senhor somente uma palavra, e o meu criado o sarará. Versículo 13 disse, do mesmo capítulo. Então disse Jesus ao centurião: Vá, como creste, e te deseja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Então, se você ir a Jesus, e você colocar o joelho no chão, orar, clamar, pedir, ele vai enxugar suas lágrimas. Ele vai prontamente, imediatamente, cuidar de você, da sua família. A mulher hemorrágica andou quilômetros e era uma dificuldade imensa naquela época. Por que era uma dificuldade imensa naquela época? Porque naquela época a geografia tinha montanhas, alto, poeira, estrada, sede, fome, tudo. E ela atravessou desertos. E ela foi até Jesus. E no meio daquela multidão, ela não tocou em Jesus, mas tocou na orla do vestido, da veste dele. E ele sentiu que saiu virtude, e ele disse: saiu virtude, poder de mim. E ele, sabendo já quem é, olhando fixamente para aquela mulher se levantou e disse: Jesus, fui eu. E Jesus disse para ela: a sua fé te curou. Então, pela fé, Deus abre porta de emprego. Pela fé, Deus tira o seu filho da droga, tira a sua filha da droga, tira o seu marido do adultério, tira a sua mulher do adultério. Pela fé, ele transforma a sua vida. Pela fé, ele transforma a sua família. Pela fé, ele te exalta. Pela fé, ele te tira da humilhação. Pela fé, a sua despensa está sempre cheia. Pela fé, você tudo pode naquele que te fortalece, que é Jesus. Então não se esqueça nunca. Lembra-se quando Jesus disse para os discípulos: não fale dos seus planos para o homem. Ou seja, porque se você fala dos seus planos para o homem quer barganhar com você porque ele quer uma fatia daquilo dos seus planos. Não faça. Não faça. Porque você está indo contra a palavra, você está indo contra Deus. E você está fazendo uma idolatria à palavra do homem, a idolatria ao homem. E idolatria é pecado, de todas as formas. Busque você aí. Vai na fonte direto a Jesus. Vai na fonte direto a Jesus. E ele virá sobre você, sobre as suas casas, sobre a sua vida, e você receberá dele
pela fé os milagres que você precisa e a transformação que você precisa de imediato na sua vida. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, eu sempre digo isso. E olha só a mensagem, a revelação que essa mensagem traz para mim e para você é que nós precisamos ter mais fé como centurião. E contra outros homens também de fé tiveram na Bíblia. Que nós não temos, às vezes essa fé ela é quebrada, às vezes ficamos revoltados porque sentimos a dor da perda de um parente, ou vemos o sofrimento de um parente, ou vemos e vemos pessoas sofrer na rua, e vemos o acontecimento geral que está acontecendo no mundo inteiro, de flagelo, sofrimento, destruição, morte, violência, contra idosos, contra criança, contra mulher, contra homens. A sua incredulidade na política, que nós estamos vendo por aí muito, mas não podemos perder a fé em Jesus, porque tudo está na mão dele, e tudo isso vai se resolver, porque disse, né, na palavra de Deus, nós podemos chorar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Jesus disse em Apocalipse, não vai haver mais ranger de dentes, não vai haver mais morte, não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais choro, porque tudo é passado e se faz novo. Então, se você orar aqui agora, neste momento, aí na sua casa, que ele está entrando com a providência, neste momento você vai chorar, mas ele vai enxugar as suas lágrimas. E você vai sorrir, você vai ser feliz, você vai ter paz. Mas tudo isso em Cristo Jesus, não nos homens. Não nos homens. A segunda revelação, a revelação que, mesmo que temos um passado que nos faz sofrer, não devemos alimentarmos com o passado, porque ficamos cada vez mais doentes e devemos nos perdoar. Às vezes você sofreu no passado alguma coisa que hoje em dia está te trazendo peso na sua vida. Então, coloque Jesus na sua vida e se perdoa. Não que não podemos aprender com o passado, não que vamos esquecer, mas não podemos ficar remoendo o passado na nossa vida, porque nos traz enfermidades espirituais e físicas, quando nós também não nos perdoamos. A fonte do perdão é Jesus. Se perdoa, para que ele possa começar a trabalhar em você de dentro para fora e sarar a tua terra. A terceira revelação dessa mensagem é que somente quando vamos a Cristo é que alcançamos o nosso objetivo. Qual é o seu objetivo? Eu não conheço você que está do outro lado, eu não conheço ninguém que vai ver posteriormente a live, esse culto em casa do programa Está na Hora. Porque está na hora de eu e você reagir contra um sistema burocrático, um sistema que nos envolve e nos deixa presos e acorrentados. E sabe quando a gente vai conseguir nos livrar desse sistema? Através de Cristo. Porque a verdade está na palavra e em Cristo Jesus, não nos homens. Não nos homens. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos ficando por aqui com o programa Está na Hora, né? Da Igreja Ministério Transformador pelo Espírito Santo. Né? Obrigado aos nossos apoiadores, obrigado aos pastores que nos apoiam, obrigado às igrejas que nos apoiam, obrigado aos irmãos que nos apoiam, obrigado a você que está assistindo e vai ver posteriormente. Evangelize com essa mensagem, para que possamos tocar no coração das pessoas, que essa mensagem possa tocar no coração da pessoa, que você possa ser um evangelista de Deus. Nós não estamos aqui com os fins lucrativos, e sim de ajudar ao próximo a melhorar a sua vida em Cristo Jesus. Porque é disso que nós precisamos. De uma palavra amiga, uma palavra verdadeira. E a verdade vos libertará. João 8,32. Medite na palavra de hoje.
porque Jesus quer te libertar da opressão que você está sentindo. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos ficando por aqui, no programa Tá Na Hora, e amanhã nós estaremos de volta com a revelação de Deus, para mim e para você, dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus. Senhor, nosso Deus, Pai Salvador, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui nessa tarde aprendendo junto, meu Pai, com o Senhor, através do Espírito, e que essa mensagem possa alcançar, meu Pai, o coração das pessoas, que possam, meu Pai, meditar e saber que tem um Deus acima de nós, que não quer nos abraçar e nos ajudar. Amado e queridos irmãos, que Jesus ache poderosamente na vida de vocês, na casa de vocês, porque eu entrego cada um de nós, em todo o mundo, nas mãos dele, porque só ele é que pode nos dar o livramento e libertação, pela tua palavra e pelo teu Espírito. Amado e querido Jesus, é essa oração que deixamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado a todos que assistiram e vão assistir posteriormente. Nós estaremos amanhã, nesse mesmo horário, aqui, junto com vocês, aprendendo junto, eu e vocês, com a palavra de Deus. Fiquem em paz e que Deus abençoe a todos e também uma boa noite para todos nós no Brasil, um bom amanhecer do outro lado do mundo e também os lugares que vão dormir junto conosco, uma boa noite também. Obrigado, meu senhor e minha senhora, por estarmos conosco neste programa. Está na hora de nós reagirmos em prol da nossa vida e da nossa família. Fiquem em paz, que Deus abençoe a todos e até